Era uma manhã comum na ilha de Sulawesi, uma pequena vila rural no sudeste da Indonésia. O ar ainda estava úmido da chuva da noite anterior. O canto dos pássaros se misturava ao barulho dos galhos molhados sob os pés. LN, um agricultor experiente de 63 anos, levantou cedo como fazia todos os dias. Sua rotina era simples, quase ritualística. Preparar a alimentação das galinhas, verificar os limites da propriedade e inspecionar as plantações. Vestia sempre a mesma camisa clara de manga longa, chapéu de palha e carregava um facão afiado na cintura, não por medo, mas por costume. Aquila Regio, Embra Remota, oferecia uma vida tranquila aos seus habitantes. Entre o verde abundante e o isolamento natural, Lane conhecia cada palmo do terreno onde trabalhava, sabia onde pisar, o que evitar, os sons que indicavam perigo e os que sinalizavam apenas o movimento da mata. Mas naquele dia, ele nunca mais voltou, e ninguém viu ou ouviu nada. Apenas o silêncio estranho de um espaço que até então parecia inofensivo. Horas se passaram sem sinal de Lane. A esposa foi a primeira a estranhar sua ausência. Quando os vizinhos chegaram, a inquietação tomou conta da comunidade. Iniciaram buscas imediatas pela região, seguindo os passos de Lane pelo terreno úmido. Foi então que encontraram algo inquietante. Seu facão caído entre folhas secas, ao lado de uma trilha de vegetação visivelmente amassada. Era como se algo imenso tivesse passado por ali, abrindo caminho à força. Mas não havia sangue, não havia marcas de luta. Apenas um rastro silencioso que apontava para a mata fechada. A angústia crescia. Lane jamais abandonaria seus afazeres, muito menos sem avisar. Cada minuto que passava, aumentava o temor de que algo grave tivesse acontecido. A comunidade, unida e acostumada a lidar com os perigos naturais da região, se mobilizou em silêncio, guiada apenas pelo instinto e pelo medo do pior. No segundo dia de buscas, já com auxílio de moradores de vilarejos vizinhos, um pequeno grupo se afastou das trilhas usuais, guiados por uma sequência de vegetação esmagada e marcas no solo. Chegaram a uma área mais densa, onde raramente alguém se aventurava. Ali, no coração da mata, encontraram o que ninguém queria ver. Uma piton reticulada colossal, com mais de 7 metros de comprimento, imóvel debaixo de um emaranhado de folhas. Seu corpo apresentava uma protuberância incomum no centro, grande demais para ser apenas uma presa selvagem comum. O silêncio tomou conta do grupo. Era um tipo de medo ancestral, um reconhecimento instintivo do que estavam diante. Sem se aproximar demais, começaram a gravar com os celulares. A imagem correu rápido pela Vila Menos e logo depois pelo país. A equipe da polícia local foi chamada. Com o apoio de biólogos da região e moradores experientes, a piton foi capturada e sacrificada de forma segura. Ao abrirem seu ventre, o horror foi confirmado. Dentro dela, em posição quase fetal, estava o corpo intacto de Lane. O impacto foi devastador. Mais do que uma tragédia individual, aquela descoberta expôs a potência brutal da natureza e sua total indiferença aos dramas humanos. LN não era um aventureiro inconsequente. Era um homem que conhecia a floresta. Mas mesmo o conhecimento profundo, o respeito e a experiência não foram suficientes diante de uma criatura que age por instinto e oportunidade. A morte de Lane se espalhou como um raio pelas comunidades rurais da Indonésia e, em poucas horas, atingiu o mundo todo. Sites de notícias, vídeos no YouTube, manchetes em redes sociais, todos relatavam, com choque e fascínio, o trágico desfecho. Mas para os moradores de South Buton, não era uma curiosidade viral, era uma ferida real.
Enquanto o corpo de Lane era preparado para o sepultamento com rituais tradicionais, o vilarejo mergulhava em reflexões que iam além da tragédia. Muitos começaram a questionar como um animal tão grande pode viver tão próximo dos humanos sem ser detectado. O que levou a Piton a atacar justamente naquele dia, naquele momento? A resposta não está apenas na biologia, mas também na ecologia. As pitons reticuladas são predadores oportunistas. Elas não caçam por raiva, não escolhem vítimas por maldade. Elas se movem pelo instinto e pela disponibilidade de presas. O avanço da agricultura, o desmatamento e o desequilíbrio do ecossistema têm aproximado humanos e predadores como nunca antes. Quando a fronteira entre floresta e civilização desaparece, o perigo deixa de ser exceção e se torna uma possibilidade concreta. N não foi a primeira vítima, e infelizmente talvez não seja a última. E mesmo o homem mais preparado pode ser surpreendido quando o invisível decide o caso de Laine. Não é apenas um acidente isolado, ele escancara a tensão silenciosa entre humanidade e natureza selvagem. Em um mundo onde satélites monitoram florestas e redes sociais, notificam desastres em tempo real, ainda somos vulneráveis a forças que não podemos controlar ou sequer prever. O caso de Lane não é apenas um acidente isolado. É uma peça do ecossistema que só ataca quando a linha entre o habitat dela e o nosso é borrada. E isso está acontecendo com mais frequência. Cada tragédia como essa é também um chamado, um alerta para refletirmos sobre os limites da ocupação humana, o impacto de nossas ações no meio ambiente e a falsa sensação de segurança que criamos ao acreditar que dominamos o planeta. Lane foi engolido por uma serpente. Mas todos os dias, em diferentes formas, comunidades inteiras são engolidas por um processo maior, o desrespeito à natureza. Que essa história não seja apenas lembrada como um caso bizarro, mas como um lembrete brutal da realidade que insistimos em ignorar.